Olá, bom ter você por aqui em mais uma edição do nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, é aquele encontro em que a gente conversa, recebe aqui no estúdio pessoas representativas da sociedade macaense que prestam um serviço relevante e que vale muito a pena você conhecer. Hoje eu estou recebendo Sebastião Piraí, que é o presidente da ASAPEN, a Associação de Aposentados e Pensionistas. Sebastião, bom ter você por aqui. Prazer com a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da história, como começou a associação, a história das pessoas que criaram e fundaram a associação no ano de 1991, que ainda tem um dos fundadores da associação, que é Lauro Martins, está com a cabeça branquinha, com 86 anos, e coincidentemente eu encontrei com ele ontem, ali perto do 10 andar. Aqui no centro, no centro, caminhando. 1991, 33 anos. Isso. De fundação. De fundação. E a associação ela tem um trabalho relevante, não só para Macaé, mas para a região. Isso. Porque no raio de 100 quilômetros só tem a associação que presta esse serviço. Ou seja, a ASAPEN ela está baseada em Macaé, ela está localizada em Macaé, ela nasceu em Macaé, mas ela tem uma abrangência regional. Regional, é. Nós temos pessoas que é associado da ASAPEN, que são de Rio das Ostras, de Casimiro de Abreu, de Conceição. Tem gente que mora em Trajano de Moraes. A associação ela tem uma estrutura montada hoje que ela compõe dentro do seu quadro, principalmente da área de saúde. Nós temos um cardiologista, nós temos um urologista, nós temos um urologista, um cardiologista, nós temos um gastro na ASAPEN, e nós temos uma ginecologista atendendo, temos exame de vista, que é um exame de optometria na associação, e temos departamento jurídico na associação. Tem o oftalmo também, não? Tem. Nós temos, ele é especialista, ele faz exame de optometria. É aquele exame de vista que acompanha, que vê o grau da pessoa. E quando é um assunto mais, como tipo catarata, passa para o especialista. Passa para o especialista. Agora, esses profissionais aí, a ASAPEN está aqui na esquina ali da Rua Visconde Quissamã, com Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz 320. Esquina com a Visconde Quissamã, isso. Onde funcionou a lá nos primórdios, antes da Casa do Curativo, era o dentista 24 horas. Era odontologia. Era odontologia. E depois a Casa do Curativo. Esses profissionais que você falou aí, essas especialidades médicas, eles atendem ali? Na associação. Atendem todos na associação? Todos, com o dia e hora marcada. Todas as pessoas que adentram na associação, ele vai com dia e hora marcada para o médico. Isso aí nós temos a Alessandra, que é a nossa recepcionista, e tem o Fábio. Então a associação hoje ela tem um grupo de pessoas que está lá para atender e para informar todo mundo. Informações previdenciárias. Nós tínhamos o saudoso companheiro nosso, que era Zé Alves, que faleceu o ano passado, mas eu continuo lá, e eu e Elcio Pereira, que é um companheiro também que é ferroviário, que faz parte da diretoria da ASAPEN. Vocês lá oferecem informações previdenciárias em relação ao quê? A pessoa que quer saber sobre busca de informação para se aposentar, tudo. Ou então já é aposentado e quer pleitear uma revisão da aposentadoria? Tudo. A gente está lá, nós criamos nosso departamento jurídico e nós temos hoje duas advogadas. Uma é a doutora Juliana, que atendeu ontem lá mais de 20 pessoas. Ela é previdenciária. E nós temos a doutora Clara, que é trabalhista e civil. Certo. Então nós somos duas advogadas. Nós temos a doutora Clara, que é trabalhista e civil, e nós temos doutora Juliana, que é previdenciária. Ela é especialista em previdência social. Agora, já que você tem ali, entre tantos serviços, você tem o serviço da jurídico, né, duas advogadas lá à disposição, me ocorre aqui o seguinte: como é que é essa coisa dos golpes ou tentativa de golpes, do que os aposentados são muito vítimas preferenciais por parte dos golpistas? Chega muito caso lá, as tuas advogadas lá na associação atuam muito em questões ligadas a golpes e tentativas de golpe?
Muita coisa. O que hoje, infelizmente, virou um terreno fértil, né? E o idoso, às vezes, ele é lapso, ele não é muito bom em informática. Eu que sou eu, às vezes, eu me perco um pouquinho. Às vezes é um pouco, no sentido positivo do termo, é um pouco ingênuo. Muitas né? das vezes é. E às vezes o que eu falo sempre com as pessoas, qualquer dúvida, não assine nada. Passa na associação, o Wi-Fi lá é liberado, tem um cafezinho, tem uma água. Qualquer dúvida com qualquer papelzinho que chegue lá, não assine. Se não tiver em casa um filho, um neto, peça orientação. Se tiver dúvida, passa lá com a gente que a gente vai poder orientar. E principalmente não clique em link, né? Não. Recebeu alguma coisa pelo WhatsApp, sei lá por onde, não clique em nada. Não, e hoje só o fato de você falar sim numa ligação, você está autorizando. Isso é terrível, isso. Eu já vi pessoas com situação assim, a decepção tamanha, aquele cartão de crédito indevido que eles mandam para casa das pessoas sem a autorização das pessoas. Chegou um lá que mora na Aroeira, e ele chegou com o papel na mão, desesperado junto com a mulher, porque falaram que ele tinha uma dívida de R$800 de um cartão que tinha enviado para ele. Ele falou, você pediu? Eu não pedi nada. Eu falei, mas e que dívida é essa? Era golpe. Então isso está acontecendo muito. Isso acontece muito. Muito, muito. E te ligando para você, aquelas ligações indesejáveis. Não atende, tem dúvida, não conhece, não sabe de onde é. Não, e hoje os próprios aplicativos, hoje ele diz se a ligação ela é viável, ela é confiável ou não. Então, por via das dúvidas, pelo amor de Deus, não aperte nada, não digita nada, porque isso é muito sério. Hoje é 24 horas. E quando esse aposentado precisa, além da assessoria jurídica, precisa, por exemplo, fazer um registro de ocorrência, a associação também dá esse suporte para ele? Com certeza a gente faz o encaminhamento dele. Se for pequenas causas, que é aquela ação que você pode ir nas pequenas causas, a gente encaminha. E se for, a gente encaminha para o próprio PROCON. Porque às vezes acontece um monte de desconto indevido e isso gerou um caos. O caos foi tão grande que a própria Previdência Social suspendeu durante 90 dias qualquer tipo de acesso para passar um pente fino. Passar um pente fino para poder auditar. Porque estava acontecendo assim coisa absurda. Entidades que a gente não conhece, que é lá do Rio Grande do Sul, que é lá de São Paulo, de Minas Gerais, as pessoas não conheciam. Por quê? E aí a gente começou a matar a charada. Ele ia fazer um empréstimo consignado, a pessoa de má fé dava para ele assinar, e ele assinava tudo junto e não sabia. E aí ele estava descontando para uma entidade que ele nunca viu, porque na hora que ele ia fazer o empréstimo consignado, eles davam junto e ele assinava. Junto coloca lá, assim, autorização de doação para entidade filantrópica de não sei onde. Isso. Autorização para desconto de doideira. Agora, ô Piraí, a gente está falando aqui dos casos dos golpes ou tentativas de golpes que vêm de fora, que são praticados por estranhos, malandros, né, estelionatários e tal. Mas e quando o golpe nasce dentro de casa? Isso é muito sério. Como é que é isso? Isso é muito... Às vezes... Porque, gente, isso acontece, hein? Porque... Filhos, netos, genro, nora... Acontece muito. Companheiro... Acontece muito isso. E aí é aquela questão que a gente tem que orientar, que às vezes o idoso, às vezes ele está... Quando eu falo o idoso e a criança, eles são iguais. O idoso e a criança, eles são iguais. Eles são vulneráveis. Tanto o idoso quanto a criança, eles são vulneráveis. E aí você tem que ter um olhar diferente para aquele idoso que tá, ele pode estar sofrendo, sendo coagido dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, porque ele tem a sua renda e ele está ali e ele faz parte ali da renda familiar. Da composição da renda familiar. E muitas das vezes ele assume uma prestação da escola de um neto. Ele compra material escolar para o neto. Eu já vi tirar um carro para a mãe pagar. Eu já vi isso. Não duvido, não. Eu já vi. Eu conheço algumas histórias absurdas também. Coisa assim.
E isso, nós temos que ter um cuidado e um olhar, porque o idoso, infelizmente, ele é vítima. A maioria dos casos aí que acontece aí, dentro do próprio lar. E é deprimente. A minha mãe, Deus o levou, ela com 86 anos, a Covid levou. E nós, os irmãos, graças a Deus, ela foi muito cuidada e a gente sempre teve um olhar diferenciado para ela, porque ela não sabia dizer não para ninguém. Chegasse o neto, chegasse qualquer coisa, então a gente ficava ali, acompanhando, monitorando, porque infelizmente às vezes ele é ingênuo. Em muitos aspectos, aí o coração fala mais alto, o sentimento, e aí as pessoas aproveitam disso. E nós temos que tomar um olhar. Quando eu falo que o idoso e a criança, eles são vulneráveis, eles estão na balança, eles são iguais, isso é muito sério. E a gente tem que ter um olhar para isso, porque não está escrito na testa, né, o caráter de ninguém. Com certeza. As ações é que determinam o caráter e a dignidade da pessoa. Peraí, 31 anos de existência da associação, da SAPEM, e aí eu lembro de alguns dados recentes que foram divulgados que são até preocupantes, no sentido de que você tem, no Brasil, uma taxa de natalidade que estagnou um pouco, né? É grande o número de casais com 1 ou 2 filhos, diferentemente de 40 ou 50 anos atrás. Eu, por exemplo, sou de uma família de 8 irmãos. Né? Hoje, você praticamente, nos dias de hoje, você não vê uma família, salvo exceções, você vê uma família com mais de 5 filhos. Muito difícil. A média histórica é 2 filhos, no máximo 3. Então, você tem menos gente entrando no mercado de trabalho, menos gente na roda da contribuição. Na outra ponta, você tem expectativa de vida, graças a Deus, subindo bem, as pessoas estão vivendo medianamente mais, e aí tem mais idoso. Tem mais aposentado. Mas essa questão da natalidade, ela não é exclusivamente só nossa, ela é mundial. O Japão está lá sofrendo, a Europa, Portugal está com desespero. Terrível. A turma lá só tem um filho, rapaz. Porque no meu caso, eu só tenho uma filha. E aí você tem a balança. Essa balança aqui, o ativo mantém o inativo. Essa é a prática. Sim. E essa balança, ela já está regulando bem, né? Bem. E isso você pega... Por que aumentaram a contribuição? A contribuição. De 11 para 14? Por que você fez isso? Porque vai chegar uma época que alguns países da Europa... A conta não vai fechar. Não vai fechar. Porque o inativo mantém. E aí você pega o idoso vivendo mais, graças a Deus. E você pega na outra ponta a questão o Japão está passando uma crise terrível. Tem mais idoso do que jovem. E isso é uma crise mundial. No Japão está acontecendo uma outra coisa. Os jovens estão demorando a entrar no mercado de trabalho. Também. Cada vez eles estão buscando mais a qualificação, primeiro, né? Então, antes se entrava talvez com a faculdade, e enquanto trabalha, hoje não. Hoje o jovem está querendo fazer a graduação, a pós-graduação ou o mestrado para entrar, em alguns casos. Isso não é regra, né? Isso não é regra. E isso está fazendo com que menos gente contribua. Mas eu quero trazer isso para o contexto da associação, para o contexto regional, que é o seguinte: essa realidade do aumento do número de idosos, com o aumento da expectativa de vida, fez aumentar o número de associados, o número de pessoas que procura a SAPEM? Em Macaé, a associação hoje, se nós pegarmos hoje o tamanho da população de Macaé e nós pegarmos o número de associados que a associação tem hoje, nós batemos quase na casa dos 10%. É um número astronômico. Né? Nós temos hoje uma média de mais de 2.000 associados. Sim. E 90% é de Macaé. 90% é de Macaé. Tem um Rio das Ostras, tem bastante gente. Casimiro tem bastante gente. Nós temos ali também, Unamar tem bastante gente, principalmente Rio das Ostras. Nós temos hoje mais de 200 associados, quase 200 associados em Rio das Ostras. Nós temos bastante gente em Casimiro, temos bastante gente
Carapebus e Conceição, mas 85% é de Macaé, da região da Serra. Então a associação hoje, a gente... A grande vantagem da ASAPEM é que ela tem esse corpo jurídico e ela tem o departamento médico robusto. E a gente não começou nos últimos... Eu estava conversando ontem com o doutor Bruno, que é o nosso cardiologista, que ele é de Quissamã. Ele tem 10 anos na ASAPEM. Nosso cardiologista que atendeu. Legal. 10 anos, doutor Bruno. É bom porque tem a vantagem de poder estabelecer uma relação muito com esse associado que também é paciente, muito. Né? Conhece histórico, conhece a rotina. Tudo. Então, você pega no dia do atendimento nosso do cardiologista lá, doutor Bruno, a gente tem que estar encaixando ali, porque se dá 25, 30 pacientes. Certo. Esse paciente que passa, por exemplo, pelo doutor Bruno na cardiologia, precisa fazer um exame, um eletrocardiograma, tem algum tipo de benefício, desconto para associado? Não, a gente encaminha direto para a rede, porque a ASAPEM ela é de utilidade pública desde 1991. Sim. Então a gente faz um encaminhamento para a rede, inclusive eu tive uma reunião... Para a rede pública municipal. Pública municipal. Certo. Se ele quiser pagar particular, ele tem desconto na Total, ele vai na clínica, ele dá o desconto, mas ele faz na rede. Por exemplo, um eletrocardiograma hoje, ele faz na rede. Por exemplo, um hemograma completo, ele vai ali, ele faz. Porque eu tive até uma reunião com o secretário, doutor Alexandre, que nos recebeu lá muito bem. Quero agradecer ao doutor Alexandre. Alexandre Cruz, né? Alexandre Cruz, que é o secretário de saúde, que me recebeu e abriu a alba. Falou, não, aqui a gente vai separar aqui para atender o público da ASAPEM. Então a gente foi muito, eu até agradecer o Alexandre Cruz. Então, essa pessoa vai lá, por exemplo, sai com uma prescrição de um exame, é encaminhado para o centro de saúde. Isso. E lá é autorizado o exame e direcionado para fazer. A própria alba já autoriza, é da ASAPEM. Nós já estamos cadastrados, então eles atendem e a pessoa não paga nada por isso. Legal, bacana. Hein? Desconto em farmácia, essas coisas também? Tem uma parceria com ótica, farmácia, a gente está buscando, e a gente está buscando quanto mais desconto pro idoso, porque o salário já está achatado, né? Isso. Qualquer desconto que ele encontrar é sempre bem-vindo. Com certeza, sempre muito então, bom, a gente está buscando isso, nós estamos lá, por exemplo, nós estamos trabalhando hoje com um exame de vista que ele tem até 40% de desconto na compra do óculos. Ele não é obrigado a comprar o óculos, ele faz o exame de optometria. Se ele quiser optar fazer em outra ótica, ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas lá ele dá um desconto de até 40% no óculos. Isso 40% é coisa pra caramba. Cara. Até 40% de desconto. Então a gente tem essa parceria que pra gente ele é fundamental. As parcerias, seja ela pública ou privada, o que vier de benefício pro idoso, ela é sempre bem-vinda. São muito valiosas. Com certeza. Em 1991, o que é que motivou você e os outros companheiros? Eu queria que você falasse também dos companheiros aí que deram esse pontapé inicial junto contigo lá em 91. O que é que motivou vocês a criar a entidade? Eu já vim mais tarde para a ASAPEM. Quem fundou a associação foi o senhor Edson, que já faleceu, Edson Torres, que trabalhava na Associação Comercial de Macaé, foi o primeiro presidente da ASAPEM, e depois Lauro Martins, dos ferroviários. Sim. Porque Macaé não tinha uma referência, a não ser a Associação dos Ferroviários, não tinha outra entidade representativa. E a rede, ela é federal. Então, a Previdência Social ficava descoberta. Que a associação ela é exclusivamente do aposentado da Previdência Social. E nós somos hoje filiados à FAPERJ no Rio de Janeiro. Somos filiados à FAPERJ. É a federação. É a federação. E somos filiados à COBAP lá em Brasília. Então, é esse gancho que a gente tem hoje, a nível nacional. Nós somos uma entidade, a COBAP hoje é a maior federação de aposentados, a maior confederação de aposentados da América Latina. Ela tem quase 1 milhão de sócios a nível de Brasil. A COBAP vai ter um congresso agora, congresso dos ferroviários e a COBAP no Rio de Janeiro agora em junho, um congresso. E vai ter outro em outubro na Bahia. Então a COBAP faz congresso para o Brasil inteiro.
de aposentados e pensionistas, como vai lá Paulo Paim, vai Vicentinho, vai a... Tem hoje você vai no Congresso Nacional, você tem uma bancada que está lá em defesa dos aposentados. Então a COBAP hoje ela tem um papel fundamental hoje tiveram uma reunião ontem com o ministro da Previdência lá em Brasília, a questão desse TAC, esse termo de ajuste de conduta, para mudar a nova estrutura da COBAP junto ao INSS nessa questão aí, para poder inibir essas fraudes. E a COBAP está junto com o Ministério da Previdência Social em Brasília. Certo. Mas lá eu quero voltar na formação. Lá nos anos 90, né, 91, vamos dizer assim, do Macaé ainda tinha muito ferroviário, não é? Muita coisa. Havia muito ferroviário. Mas já estava... Sim, a ferrovia já estava entrando em declínio. Você tinha muito petroleiro. Eu sou petroleiro. Você é oriundo da questão do petróleo. Sou. Você já tinha muito aposentado na cidade. Tinha muita coisa. As pessoas, embora você tenha chegado depois, como você mesmo falou, mas você conheceu os fundadores, né? Você todo mundo lidou com essas pessoas todas. Todas. O que eles relatavam? Que eles viram a necessidade de criar a associação. Por quê? Porque não tinha ninguém que defendesse o aposentado da Previdência Social. Não tinha. Porque o ferroviário era específico. Ele só trabalhava e ele só tinha condição de trabalhar na pauta do ferroviário, mas e o restante do aposentado da Previdência Social? Ele ficava desassistido. E aí houve a necessidade de criar a Associação de Aposentados e Pensionistas de Macaé. Que Lauro hoje, da turma, só tem ele vivo. Lauro Martins. E eu estava até ontem com ele batendo um papo lá, falando a respeito disso, da perseguição na época da ditadura, do golpe militar, ele foi preso. Então, eles já vinham com esse anseio dessa luta, e quando eu me aposentei em 99, e o seu Edson morreu em 97 para 98. E Lauro virou para mim e falou: você está fazendo o quê? Eu falei: Lauro, eu estou em casa, não estou fazendo nada. Ele falou: pô, mas você está muito novo, pô, vamos trabalhar. Você não quer ir para a associação de aposentados, não? Eu falei: mas Lauro, como é que funciona isso? Eu falei: eu não tenho muita experiência. Eu tinha experiência na área sindical. Eu falei: eu não tinha muita experiência em associação e nem como entidade. E como a nossa bandeira de luta na época, que isso era uma prática, era a greve. A pauta era a greve. Eu falei: pô, como é que eu vou aglutinar e organizar essa massa se eu não puder oferecer algum serviço? Até porque aposentado vai fazer greve como? Como? Eu vou reivindicar o quê? Eu falei: reivindicar, até tem que reivindicar correção das aposentadorias, correção das pessoas. A questão é como é que você mobiliza, qual o poder de pressão que essa massa vai ter, né? Eu falei: a única saída que eu tenho é oferecer o que a gente faz. Aí eu comecei com o departamento jurídico, com a doutora Leda Portilho, que era uma gaúcha, o marido, ela voltou para o sul depois, e aí a gente começou com a implantação do departamento jurídico, e depois, com o doutor Pedro Reis e eu como membro efetivo do Conselho Municipal de Saúde, nós colocamos lá a odontologia, uma cadeira de dentista, começaram a atender o pessoal. Isso em 2000. Em 2001 nós começamos com um clínico geral, depois a gente buscou um clínico, nós buscamos um cardiologista, e aí a gente começou. Hoje nós estamos dentro da associação em torno de 6 médicos atendendo a população. E a população é aquela que mais precisa, é aquela que o salário está achatado. A grande maioria é de salário mínimo mesmo, que na rede ele não encontra com tanta facilidade um cardiologista. Pagar particular mesmo é que ele não ia conseguir mesmo pagar uma consulta num cardiologista. E hoje a gente oferta esse serviço na associação, e eu tenho certeza, nós paramos a associação, começamos em janeiro, fazemos nosso recesso, e depois, no novembro, nós fazemos os balancetes dos nossos atendimentos. Um apanhado, né, de tudo tudo. Que foi feito. Tem mais de 5.000 atendimentos durante o ano.
É um número expressivo. Muita né? coisa. Mais de 5 mil atendimentos. Você falou agora há pouco aí do Conselho de Saúde e me ocorreu aqui o seguinte, você é membro também do Conselho Municipal do Idoso. Sou né? Hoje eu estou presidente do Conselho Municipal do Idoso. Como é que é esse trabalho lá? O Conselho, na realidade, ele é um órgão fiscalizador das ações da política pública do idoso. Eu tive uma pauta hoje com o doutor Rodrigo, que é o procurador-geral que assumiu a procuradoria no lugar do doutor Fabiano. Qual é a pauta nossa? A nossa pauta é de reivindicação, que eu levei para ele hoje lá da demanda da a recriação do Fundo do Idoso, da recriação do núcleo, que é o Núcleo de Proteção ao Idoso, para fazer esse trabalho junto com o assistente social, lá na ponta, para poder fiscalizar e ver a vulnerabilidade do idoso. Ela é tremenda. Nós temos o caso com um senhor que ele morava com o filho, e o filho saía para trabalhar e ele teve um AVC e não tinha ninguém para cuidar. E aí entra... porque ele está em situação tão vulnerável quanto uma criança estaria, né? Por isso que eu falo que o idoso e a criança, eles são iguais. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O idoso e a criança, todos os dois são vulneráveis. Tá, mas o Conselho Municipal do Idoso, ele tem essa prerrogativa fiscalizatória, né? O poder de fiscalização. Mas ele também consegue forçar a barra para que algumas coisas sejam implementadas? Com certeza. A gente, através do Conselho... O Conselho ele é composto de uma grade da sociedade civil e do poder público. Essas pessoas que são os conselheiros. Nós temos lá, por exemplo, a entidade Asilar, que faz parte da grade do Conselho. Nós temos lá a Associação de Moradores, nós temos lá os conselhos e temos também o governo dentro da grade. A grade, ela é 50% é a sociedade civil, 25% é profissional e 25% é o gestor. Então a gente está a grade ela é composta dessa forma e ela é tripartite. Eu estou no mandato, eu assumi o mandato que a presidente pediu afastamento, problema particular, mas no final do ano vai ter eleição e quem assume é a sociedade civil. Certo. A próxima gestão do conselho é a sociedade civil, é que ela era o governo. E aí, por motivo, e eu era o vice, e aí eu tive que assumir. Aí eu falei, Mariléia, pô, que pauleira é essa? Eu estava pensando nisso no final do ano, você em janeiro já quer que eu assumo? Aí, mas esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. E aí conciliou a associação e conciliou o Conselho Municipal do Idoso. Então, a política pública do idoso hoje, nós estamos inseridos nos dois. E a nossa preocupação de levar e acompanhar e de buscar. Hoje você tem o programa Viva Melhor, que é um programa implantado no governo Elbert, e a gente está lá junto com o pessoal lá, desenvolvendo projetos e programas voltados para a melhoria de vida do próprio idoso. Eu fui num evento lá, fui um café lá, tinha mais de 100 idosas lá. Lá eles têm cursinho, eles têm saltinho lá, a pessoa lá, eles têm artesanato, eles têm uma série de atividades lá, naquele programa Viva Mais, Viva Melhor do idoso lá. Então a gente está lá junto. Então, na semana que vem, eu já estou preparando a pauta da próxima reunião do Conselho Municipal do Idoso. Então, a luta ela é árdua. Ela não para. E aí, ao mesmo tempo que você é presidente da SAPEM, presidente do Conselho Municipal do Idoso, você também está no quadro diretivo da Federação Estadual. Eu sou vice-presidente da FAPERJ. A FAPERJ é a Federação... É a Federação Estadual de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que ela sede na Rua do Riachuelo. Lá, como é que é o desenvolvimento da atividade lá? A FAPERJ se propõe a fazer o quê? A federação ela tem um papel específico, né? Ela tem a reunião da executiva e tem a reunião deliberativa das entidades de base.
Porque nós temos a Associação Entre Rios, tem os ferroviários da Central do Brasil, tem os moedeiros, tem a Associação de Aposentados de Volta Redonda, então ela tem um colegiado de entidades, tem a Duque de Caxias. Então essas entidades elas se reúnem em executiva num dia e no final, na terceira semana, é a plenária da federação, onde a gente busca a pauta da federação em melhorias a nível de transporte, de educação, de saúde e de lazer, e implementando isso a nível de estados. A federação hoje tem em torno de 45 entidades filiadas à FAPERJ hoje, a nível de estado. E aí, uma entidade desse tamanho, me pegar um pouquinho aqui na FAPERJ, o nosso assunto é a SAPEM, mas esse universo todo que envolve o aposentado é um universo muito interessante, né? Até para a gente saber um pouquinho, que a gente vê muito de longe, né? Ouve muito falar, mas não sabe na prática. Uma entidade como a FAPERJ, por exemplo, o que hoje a gente tem de avanço no estado do Rio de Janeiro que você possa dizer que nasceu de uma coisa pleiteada, indicada, que foi uma luta da FAPERJ, por exemplo? A questão do transporte público do idoso é uma luta da federação no Rio de Janeiro. Inclusive, ela ganhou a medalha Pedro Ernesto. Esse intermunicipal? Intermunicipal. Que as pessoas têm uma cota, né? Mas muito aposentado reclama que chega na rodoviária e recebe a informação de que a passagem já está sendo utilizada. Isso hoje em Macaé... Tem um cambalacho nisso aí, não tem? Pois é, você viu um exemplo em Macaé hoje. Você tinha aquela linha, aquele ônibus de 2 portas, de Macaé que ia para Rocha Leão, de Rocha Leão para Rio Bonito. Isso. A Macaense acabou com aquela linha. Eles acabaram com a linha. Porque a grande maioria do idoso que não conseguia vaga de uma porta só, pegava aquele. Pegava aquele, descia em Rio Bonito, e de lá ele pegava a van e acabava de chegar no Rio de Janeiro. Sim. Eles acabaram. E aí, nós temos hoje um entrave muito grande. O que me prova? O Estatuto do Idoso é claro. Se você chegar lá, as 2 vagas, ela acabou. Se você chegar, você tem direito a 50% da compra da passagem. Isso nunca acontece. Agora é o quê? É fazer cumprir o Estatuto do Idoso. Valer. Isso aí está no Estatuto. Isso está no Estatuto. E o Estatuto prevê qual a medida pode ser adotada em caso de descumprimento? O Ministério Público encaminhar para o Ministério Público e enquadrar as empresas de ônibus que elas estão falhando em desrespeito ao Estatuto do Idoso. Qual é a prova que você tem que aquela vaga foi preenchida? Você não tem como saber, né? E é isso. É a palavra do camarada do guichê. E é isso que a gente está tentando desamarrar isso aí. E não é isso aí é recorrente, não. Isso aí acontece todo dia. Sim. Eu recebo na associação essa demanda. A empresa não quer dar a passagem. Não, ela não quer. Não, ela não quer. Então a gente vai ter que repensar até o próprio Estatuto do Idoso. Eu, inclusive, estava falando hoje com o procurador a respeito do município de uma coisa que está acontecendo em Macaé. Você tem aquele passe social. Mas aquele passe social de R$1 e o município subsidia o restante, o idoso, que ele só tem direito àquele passe social até os 59 anos. Depois, ele entra pleiteando a gratuidade. Mas naquele intermeio que você perde, aí ele perde o direito do passe social, porque ele já tem mais de 60 anos. Sim. E aí até sair... O que você chama de passe social é o cartão do ônibus. Esse que todo mundo tem. Para pagar só R$1. R$1. Mas quem tem acima de 60, ele não precisa pagar nem R$1. Ele tem direito à gratuidade. Só tem uma demora ali entre o fim de um e o gozo do direito do outro. Então eu comentei hoje, que ele, na realidade, o próprio Estatuto diz que o documento do idoso é a identidade. Esse negócio de carteirinha, para quem tem mais de 60 anos, ele não precisa, porque a própria identidade já diz a data dele de nascimento. Eu, quando vou no Rio de Janeiro, que eu vou e eu pego o VLT ali, eu apresento para aquele fiscal ali a minha identidade, que prova que eu tenho mais de 65 anos. Então eu tenho direito à gratuidade. Nunca me pediu o Rio Card, não.
Pelo menos no VLT nunca me pediram, não sei. Uma sugestão que eu te dou que você pode levar no caso dessa coisa pleiteada com a prefeitura é o seguinte, dá um prazo, o sujeito fez 60 anos, ele perderia o cartão de R$1, não é isso? Isso. Ele provisoriamente vai ler por mais 6 meses, por exemplo. É isso. Durante o tempo que o outro processo fica pronto e ele recebe a carteirinha. É isso que eu estou levando para a secretária de Desenvolvimento, a Sabrina, para a gente resolver essa questão. Porque está trazendo transtorno para o idoso. Sim. Porque aí ele não tem direito mais àquela de Perde R$1 e demora a receber o outro. E aí ele tem que pagar para sair cheia. Isso, aí vai para lá para R$6, né? R$6,90, me parece que é a passagem. Assim. Então isso está trazendo transtorno para o idoso. Que ainda tem idoso que ainda está no mercado de trabalho. Sim. E ele tem direito à gratuidade dessa passagem. Sim. Então isso eu estou levando essa demanda para ela e fui hoje discutir essa questão com o procurador, porque aí o que vale? É a identidade. Ele chegou, apresentou a identidade dele lá na hora, lá para o motorista, para o cobrador, seja lá quem estiver na empresa de ônibus, ele olhou, viu que ele tem mais de 60 anos, acabou. Precisa carteirinha. O processo para a pessoa receber a carteirinha do passe do idoso com a gratuidade total, leva mais ou menos quanto tempo? A pessoa está falando que está levando em média mais de 60 dias. É um bom tempo, hein? É um bom tempo. É um bom tempo. E aí? Seria bom a carteira de R$1 valer por mais 6 meses. Resolvi o problema. Nós temos que encontrar uma solução. Acho que essa seria o melhor. Eu acho que seria melhor a identidade, como diz o estatuto. Mas aí o motorista que tem que olhar e não quer olhar e está com pressa e tem que fazer conta. Porque ainda tem isso também, né? O motorista já está fazendo troco. O processo já é demorado. Já pensou ainda tem que fazer conta 2024 menos não sei o que para chegar à idade da pessoa? Eu acho que é uma questão burocrática. Acho que a gente nós temos condição de resolver isso. É terrível. Vamos voltar a falar um pouco da ASAPEM. A ASAPEM tem site, tem rede social? Tem, nós somos no Instagram lá, tem o Instagram. É só procurar ASAPEM. ASAPEM Macaé. Isso. Nós somos lá no Instagram, nós temos site da ASAPEM. Escreve ASAPEM, A-S-A-P-E-N. M de Macaé. M de Macaé. A-S-A-P-E-M. ASAPEM. Fala-se ASAPEM. Se pronuncia ASAPEM. ASAPEM, mas ASAPEM. Acha no Instagram, Facebook também? Nós estamos lá. Nós estamos no Instagram, a gente está lá no Facebook, a gente está lá na rede social. Tem o site também, o www? Tem. ASAPEM Macaé e Yahoo. Não, mas eu digo o site. .com.br? Não, é yahoo.com.br. Não, então isso aí deve ser o e-mail. O e-mail da associação. O e-mail da associação é ASAPEM Macaé. Tudo Yahoo, junto. Yahoo.com.br. O site não tem. Tem site também, um negócio que já meio caiu quase ninguém usa. Agora, se for buscar lá no Instagram, nós estamos lá. Buscar lá no Instagram, se for buscar lá até no WhatsApp. E lá o pessoal tem, por exemplo, o que é preciso para se filiar, quem quiser se associar. A associação, a pessoa chega e tem no balcão. Nós temos 2 funcionários, um administrativo e o outro na recepção. A Alessandra faz aquela ponte ali da recepção e a parte administrativa é Fábio. São 2 funcionários da associação que estão lá à disposição para poder estar dando um informe, estar podendo orientar as pessoas, conversar com as pessoas. Se quiser saber também os serviços disponíveis... Tudo que a associação oferece, seja na área jurídica, seja na área de saúde. Nós estamos lá à disposição, de 8h30 ao meio-dia e de 13h30 às 16h30 a ASAPEM está lá. Ali é Rua Eusébio de Queiroz 320, antiga Casa do Curativo. Isso, esquina ali com a Visconde de Quissamã. Certo. Do lado do 10 andar. A ASAPEM está lá à disposição. Maravilha, então. Eu queria agradecer muito ao Sebastião Piraí, que veio hoje falar com a gente sobre a ASAPEM, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Macaé, do serviço que essa entidade oferece há 31 anos aqui em Macaé e região,
né, prestando esse atendimento aos aposentados, aos pensionistas, às pensionistas também. Há muitas pensionistas também na cidade. Muita coisa, muito. E nós fizemos uma parceria com o governo do estado, aonde nós temos o passe social, onde as pessoas vão lá, se inscrevem, procura a Elisa lá, que é uma garota que está com a gente lá, e ele consegue. Nós fomos para o Museu do Amanhã, a gente levou uma galera, tem um ônibus cedido com o governo do estado para poder levar o pessoal para passear. Para dar uma volta. Dar uma volta. O pessoal estiveram lá naquele Palácio de Vidro, lá em Petrópolis. Eles estiveram na feira de artesanato lá no Rio. Na Rio Arte, teve agora a Rio Arte. Lá no Sul América, né? O pessoal está indo direto passear. É só ir lá procurar a Elisa, fazer a inscrição. E o pessoal está indo. Tem passeio para a Feira de São Cristóvão também? Também. O pessoal foi para a Feira de Artesanato. Aí, gente, que maravilha. O pessoal nós estamos no segundo ano já, nós estamos com essa parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. Legal. Aquele passo social. É só procurar a Elisa lá na Sapem a partir das 13 horas. Quem quiser passear. Gente, conheça a Sapem, se filie, você que é aposentado, você que é pensionista, vá lá, se associe, tem um auxílio jurídico, cuidados médicos, especialidades médicas, enfim, cuidar da sua qualidade de vida, cuidar do seu lazer, cuidar do seu direito, que é muito importante, ficar atento a essas questões aí que envolvem o seu direito, não ser ludibriado, não ser passado para trás, enfim, tudo isso é muito válido e a Sapem está prestando esse serviço aqui em Macaé de forma muito bacana e muito abrangente. Sebastião Piraí, queria te agradecer muito por estar com a gente aqui no Nossa Macaé, no nosso podcast, mais um produto dos canais da TV Câmara. Obrigado pela tua presença, até uma próxima vinda, hein? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar conversando, estar informando as pessoas, e é um prazer. A gente está aqui à disposição, a Sapem está lá de portas abertas para poder receber o aposentado, o pensionista lá, ou quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos lá à disposição. É um prazer. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Boa noite. Maravilha. E a gente tem um encontro marcado na próxima edição do Nossa Macaé, o nosso podcast. E até a próxima. Valeu!